Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, estou vindo aqui no canal Só Psicanálise para trazer para vocês um pensamento psicanalítico, uma elucidação psicanalítica que envolve uma questão muito polêmica dentro da dimensão da psicanálise. E embora eu já tenha falado sobre isso aqui no canal Só Psicanálise algumas vezes, é bom sempre estar esmiuçando essa temática, né? É bom sempre estar elucidando essa temática, já que é uma temática contemporânea e, sobretudo, uma temática que faz parte da minha vivência, né? Que faz parte da minha vida. Sempre, quando eu estou ali no Instagram falando de transexualidade, né? Nos stories, conversando mesmo, né? Sobre esta temática, surge esta consideração por parte de alguns seguidores, compartilhando comigo, né? Estudantes aí de psicologia, compartilhando comigo que o professor de psicanálise tem a visão de que a transexualidade há de ser uma psicose, entende? E de fato, a gente se depara mesmo com muitos profissionais da psicanálise ortodoxos, né, que ainda estão apegados a esta visão clássica da psicanálise. Porque sim, é uma visão clássica da psicanálise, né? E aí eu vou falar sobre isso aqui com vocês. Vejam bem, a transexualidade, ela envolve sentir-se, experimentar-se em uma determinada identidade de gênero, certo? Então, o que é que acontece? Classicamente, falando a partir da dimensão clássica da psicanálise, sim, a psicanálise, classicamente falando, tem a visão de que a transexualidade seria uma experiência psicótica. Mas, gente, vale salientar que isso não é sobre Freud, nem sobre Lacan, até porque eles trazem esta temática de modo muito superficial, né? Então, assim, os seus contemporâneos que trazem uma visão mais abrangente acerca da temática e cada um que traga a sua visão, né, conforme, sei lá, a sua visão subjetiva de mundo, né? Eu até tenho um vídeo aqui falando sobre isso, falando até sobre uma conferência de Freud, em que ele vai esboçar a transexualidade. Eu vou deixar este vídeo aqui no comentário em destaque, certo? Você pode vir aqui na plataforma do YouTube, no comentário em destaque, você vai encontrar aí um vídeo onde eu já falo desse assunto a partir de um viés freudiano, né? A partir de um viés lacaniano, mas aqui trazendo uma visão mais genérica, mais geral mesmo acerca dessa temática. Então veja bem, é importante ressaltar que a opinião da psicanálise clássica sobre a transexualidade, ela não é algo unânime, tá? Muda ao longo do tempo, entende? Na década de 1950, 1960, muitos psicanalistas consideravam de fato a transexualidade como uma forma de psicose, né? Era de fato vista como uma patologia grave que envolvia aí uma ruptura com a realidade. Estamos falando aí de uma psicanálise da década de 50, de 60. E essa visão, ela baseava-se na crença de que a transexualidade seria um sintoma de uma estruturação psíquica de fato patológica e grave, em que a pessoa ela não teria ali resolvido os seus conflitos básicos relacionados à identificação com o sexo biológico. Então, nesta visão, a transexualidade ela era vista como um mecanismo de defesa psicótico, né, contra conflitos internos ali não resolvidos, sabe?
que aí seriam sintomas que iriam se manifestar como a rejeição do corpo e da identidade de gênero associada a este corpo. No entanto, ao longo das últimas décadas, a visão da psicanálise, né, sobre a transexualidade vem evoluindo. Vem evoluindo através de estudiosos renomados que estão aí na dimensão da psicanálise, que estão cada vez mais atentos a esta demanda. Então, atualmente, muitos psicanalistas consideram que a transexualidade, de fato, não é uma psicose. Mas já tem outros que sim, ainda estão ali, como eu falei, apegados a esta visão clássica e ultrapassada da psicanálise, que era uma visão sedimentada em algo muito esboçado ainda, sabe? Já que os seres humanos transexuais estavam, naquela época, no campo da invisibilidade, cada um nos seus armários ainda, entende? Então havia uma visão superficial. Na medida que os seres humanos que são transgêneros vão saindo do armário, então a psicanálise, os psicanalistas contemporâneos começam de fato a se debruçar de modo significativo sobre essa demanda, fazendo a escuta, né, dos seres humanos transgêneros, analisando, entendendo, compreendendo cada vez a demanda, para de fato discorrer sobre a demanda de um modo mais assertivo. Então, hoje, muitos e muitos psicanalistas vão considerar a transexualidade como uma expressão legítima da identidade de gênero de uma pessoa e não uma patologia, né? E aí essa visão, ela tem sido influenciada por muitas e muitas pesquisas no âmbito da psicanálise que já mostram que a transexualidade é uma condição humana que não vem a ser uma escolha, que não vem a ser uma patologia. Então, a visão da psicanálise clássica sobre a transexualidade enquanto psicose não é, vejam bem, não é mais amplamente aceita na comunidade psicanalítica atual. Muitos profissionais de bom senso estão agora trabalhando, né, para ajudar as pessoas transgêneros, né, a viverem de fato de acordo com a sua identidade de gênero, sem julgamentos, sem preconceitos, sem patologização. E um exemplo de um psicanalista atual que vem debruçado sobre esta demanda é o Christian Dunker, que tem até o canal aqui, né, no YouTube também, que é o Falando Nisso. Ele traz essa temática. Psicanalista renomado, professor da USP, especialista em Lacan, né, que tem aí se debruçado, tem se dedicado a estudar essas questões relacionadas à sexualidade, à identidade de gênero. Então, em suas obras, em suas palestras, ele tem abordado a transexualidade das mais diferentes perspectivas. E qual que é a sua ideia central? Qual que é a ideia que ele defende? É a de que a transexualidade, ela deve ser entendida como uma questão de direitos humanos. Eu até me arrepio, gente, ao falar disso. Como homem trans, ao falar sobre essa visão do Christian Dunker, que é um psicanalista que eu tenho como referência, sabe? Que para mim é um dos maiores especialistas em Lacan, sabe? Quando ele traz essa visão central, quando ele defende essa visão central de que a transexualidade, ela tem que ser entendida como uma questão de direitos humanos, gente, isso é um passo gigantesco para a humanização da psicanálise.
já que a psicanálise ela tem uma tendência muito grande, principalmente a psicanálise clássica, a patologizar vivências, a patologizar de fato o ser humano. E aí, como eu digo, sobretudo esta psicanálise clássica, que é uma psicanálise mais ortodoxa, né? Então vem Christian Dunker debruçar-se sobre esta temática e começa a defender a transexualidade como uma questão de direitos humanos. Ele argumenta que as pessoas transexuais enfrentam inúmeras formas de discriminação e violência em razão da sua identidade de gênero. E é aí onde está o verdadeiro sofrimento do ser humano que é transgênero. O sofrimento não está no fato de ser transgênero, está na discriminação e na violência que ele sofre por ele não por não ter mesmo respeito, sabe? De poder vivenciar mais naturalmente e mais em paz a sua condição humana, porque a sociedade insiste em imputar um padrão no que diz respeito ao ser e estar no mundo, como se o ser humano ele fosse linear, sabe? Como se os seres humanos não tivessem subjetividade, singularidade, identidade, tivesse de fato de ser uma forma ali, onde a sociedade sedimenta uma forma e tu tens que se enquadrar nesta forma para ser respeitado. E aí o Christian Dunker, ele vai trazer que a sociedade precisa trabalhar para garantir que, de fato, os sujeitos transgêneros possam viver com dignidade e respeito. Ele critica a ideia de que a transexualidade seria uma doença mental ou um desvio patológico. E aí um cara desse que é referência, sabe? Que, como eu falei, um dos maiores especialistas em Lacan traz essa visão tão humanizada. E em detrimento a isso vem o professorzinho, ainda apegado àquela psicanálise mais ortodoxa, dizer em um curso de psicologia que a transexualidade é psicose. Uma visão retrógrada, patológica e totalmente desumanizada. Então vem Dunker com as suas pesquisas, com as suas leituras, com as suas análises e diz a transexualidade é uma forma legítima de expressão de identidade de gênero. Não é patologia, não é psicose. A sociedade deve respeitar a diversidade de identidades e orientações sexuais, porque o ser humano não é estático, não é linear. E aí ele reconhece que a transexualidade pode sim causar sofrimento, pode sim trazer dificuldades para as pessoas que estão acometidas por esta condição humana. Mas é pelo fato de não serem aceitas ou entendidas nesta condição, e não porque são transgêneros. E aí ele defende que é importante fornecer apoio psicológico, né, para ajudar essas pessoas. Não é como uma paciente minha, que chega no meu setting e diz: Caio, eu vim de uma psicóloga que falou que tem um menino dentro de mim e que ela vai trazer para fora este menino. Esta minha paciente é uma garota trans de 20 anos de idade. Né? Veio com esta demanda, já está há uns 2 anos comigo, sendo acompanhada por mim. Já há uns 2 anos no meu setting. Quando ela chegou no meu set foi por indicação, porque ela estava com uma psicóloga, sendo acompanhada por uma psicóloga, que falou para ela, demandou dessa violência, dessa desumanidade, de dizer para ela que ela não é
aquela não é a sua real identidade. Que existe um menino dentro dela e que este menino vai vir para fora. E aí o Christian Dunker, ele cai muito em cima disso. É importante fornecer apoio psicológico, mas não é para mudar essas pessoas. É para ajudar essas pessoas a lidar com esses desafios as quais elas se deparam na sociedade e assim, de fato, ter um fortalecimento realmente para viver de acordo com a sua identidade de gênero. E Christian Dunker, ao falar de transexualidade, ele traz até um caso clássico, gente. Um caso clássico da psicanálise, e que é um caso muitas vezes usado desonestamente por psicanalistas atuais para justificar a transexualidade enquanto psicose, que é o caso da paranoia do presidente Schreber, que é um caso bem famoso na história da psicanálise, né? Sobre uma neurose paranoica, um caso que foi estudado por Freud e que está sedimentado em seu texto nomeado como Notas sobre um caso de neurose paranoica do ano de 1911. E é um caso que vai falar de Daniel Paul Schreber, que foi um juiz alemão que em 1893 ele começou a apresentar sintomas de paranoia. Esses sintomas incluíam uma crença de que ele estava sendo perseguido por inimigos invisíveis, né? Onde havia ali uma conspiração para o transformar em uma mulher. E aí, de fato, ele acabou sendo internado, ele fora internado em um hospital psiquiátrico, onde lá ele passou vários anos em tratamento. E aí, sim, estamos aqui frente a um delírio que pode ser considerado um delírio transexual. Mas isto não é sobre a vivência narrada pelos seres humanos que são transgêneros. Sabe? Isso não é sobre a minha vivência, por exemplo, enquanto um homem transgênero. Eu sou um homem transgênero. Gente, tá muito calor aqui, eu tô transpirando, né? Como vocês podem perceber. Mas vamos lá. Esse delírio aí, essa paranoia do presidente Schreber, não é sobre a vivência dos transgêneros. Não é sobre a originalidade da vivência dos transgêneros. Então, eu, por exemplo, enquanto um homem trans, nunca escutei nenhuma voz fora de mim me dizendo que eu sou um homem. Nem nunca me senti apossado ou perseguido por criaturas estranhas que querem me transformar em um homem por fim da força, como aconteceu no caso de Paul Schreber. A minha experiência não é sobre uma paranoia, não é sobre algo que vem de fora, não é sobre uma voz, não é sobre uma força externa que quer me transformar em um homem. É sobre uma experiência identificatória. Sou eu mesmo. Eu comigo mesmo. Eu que quero me ajustar no mundo de acordo com a identidade que eu possuo. De acordo com a minha condição humana, sou eu mesmo, eu comigo mesmo, que quero me ajustar de acordo com os meus sentimentos. É o que eu sinto, não é o que eu escuto. Não é o que eu percebo enquanto força que vem de fora. São os meus sentimentos, eu comigo mesmo. Não é nada de fora. Não é nenhuma força externa que me move para isso. E aí, gente, eu venho falando de Christian Dunker, da visão dele, tá?
Eu venho falando, né, da visão dele enquanto um psicanalista atual que vai debruçar-se, que está debruçado sobre esta temática, mas eu também posso trazer aqui o Stoller, que é um psicanalista da década de 70, 80, 90, um pesquisador americano na dimensão da psicanálise que se destacou por seus estudos pioneiros sobre identidade de gênero e transtornos sexuais. E já naquela época, a partir dos escritos do Stoller, começa a ser desconfigurada essa visão da transexualidade enquanto psicose. O Stoller, ele trabalhou com pacientes transexuais e homossexuais. Muitos teóricos escrevem sobre a transexualidade, sobre a homossexualidade, sem sequer nunca ter analisado um paciente transgênero ou homossexual. O Stoller trabalhou com pacientes transexuais, com pacientes homossexuais, analisou a demanda, investigou a demanda e suas pesquisas exploram questões como a formação da identidade de gênero e a interação entre a sexualidade e a personalidade. Ele é conhecido, o Stoller, ele é conhecido por ter cunhado o termo identidade de gênero em um estudo que fora publicado em 1964, gente, na década de 60. Stoller escreveu um livro nomeado como Sexo e Gênero, sobre o desenvolvimento da masculinidade e da feminilidade, livro este que fora publicado em 1968. E ele vai falar dos transgêneros. Seus trabalhos tiveram grande influência no campo da psicanálise e também contribuíram para o desenvolvimento de estudos sobre a identidade de gênero. Uma temática que é discutida no âmbito da psicologia, no âmbito da medicina, e que abocanha os estudos de Stoller para ter uma visão mais clarificada acerca da demanda. Então Stoller, ele fez importantes contribuições para o entendimento da transexualidade. Ele acreditava que a transexualidade é uma condição humana, na qual a pessoa sim experimenta ali uma desconexão entre o seu sexo biológico e a sua identidade de gênero. Por quê? Porque o ser humano, ele acaba sendo totalmente reduzido a um sexo biológico, como se ele não tivesse uma vivência na dimensão do psicológico e na dimensão do social. E é o que eu sempre digo, o ser humano, o sujeito no mundo, ele não é só um biológico. O biológico é o mínimo sobre o ser humano. Ele é um psicológico e ele é um social também. Uma pessoa transexual, ela se identifica com um gênero diferente do seu sexo biológico. Por que diferente do seu sexo biológico? Porque existe um padrão que imputa ao sexo biológico um gênero, quando na verdade o gênero é uma construção social, não tem relação direta com a biologia. E aí o Stoller argumenta que a transexualidade não é uma escolha consciente, mas sim uma condição que é humana, que surge na infância, muitas vezes vai estar ali muito aparente na adolescência, vai estar perceptível na adolescência e definitivamente não é uma escolha. Como também o Stoller, já na década de 60, defendia que não é uma doença mental, mas sim uma variação natural da identidade de gênero. Então, o Stoller foi um dos primeiros psicanalistas a trabalhar, de fato, com pacientes transexuais e as suas pesquisas influenciaram o desenvolvimento de abordagens terapêuticas
que visam ajudar essas pessoas a lidar com os desafios, de fato, de viver em uma sociedade que muitas vezes não aceita, que muitas vezes não entende sua identidade de gênero e aí exclui esse sujeito. Exclui esse sujeito. Então, em seu livro, Sexo e Gênero, sobre o desenvolvimento da masculinidade e da feminilidade, de 1968, Stoller explorou a formação da identidade de gênero e o desenvolvimento da transexualidade. Né? Ele argumentava, gente, que a transexualidade é uma forma de desvio sexual, mas que isso não significa que o ser humano, né, que o sujeito transexual seja moralmente inferior ou um doente mental. Quando ele fala do desvio sexual, ele fala justamente do desvio desse padrão que é imputado ao sexo biológico. Aquele sexo biológico ali é sobre um homem. Aquele sexo biológico ali é sobre uma mulher. Então ele vai falar do desvio sexual nesse sentido. A identidade de gênero de muitos seres humanos vai desviar disso que é imputado a este sexo biológico. E aí, ele defende que os transexuais devem ser respeitados e tratados com dignidade e que a sociedade, sim, tem que trabalhar a si mesmo para aceitar e integrar esses sujeitos, porque o problema não está no sujeito transgênero. O problema está nessa visão do sujeito enquanto um fenômeno linear, quando não é. Entende? Pois é isso, gente. Eis aí mais uma elucidação, tá? Aqui para o canal Só Psicanálise referente a esta temática na dimensão da psicanálise, tá bom? Gente, para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, né? Sou homem trans. Sou formado em psicologia, acabei de me formar como neuropsicólogo também, né? Fiz uma especialização em neuropsicologia, trabalho a partir de um viés psicanalítico, sabe? Mas tenho uma visão holística do ser humano, sabe? Eu não levo em conta apenas o inconsciente. Eu levo em conta o ser humano em toda a sua inteireza, sabe? Em todas as suas dimensões, né? Na dimensão biológica, na dimensão social, na dimensão psicológica e até na dimensão espiritual também, né? Então, gente, as minhas sessões são 100% online, tá? São 100% online. Quem de repente estiver buscando um acompanhamento psicológico, né? Você vai encontrar o meio de contato aqui, no comentário em destaque. E aí você entra em contato comigo pelo WhatsApp e eu te passo as informações cabíveis referentes às minhas sessões, tá? Para além disso, você encontra aí no comentário em destaque, você encontra aí os meus demais projetos aqui no YouTube, na internet, e aí fique à vontade para você conhecer, tá bom? É isto. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.